Bem-vindos a mais uma emocionante aula de história. Tava vendo o seguinte, pessoal, bom dia. Tava vendo que tinha algumas pessoas que ficaram um pouco inseguras e com dúvidas no capítulo 4. Falaram assim, professor, eu preciso saber mais, você precisa me explicar mais. Eu falei assim, tá bom, vamos lá. Então, capítulo 4, peguem aí a apostila e vamos acompanhar juntos. Então, temos lá, capítulo 4, Humanismo, Renascimento e Reforma Protestante. Nossa, professor, que baita desse título aí, tudo isso mesmo, gente, e é muita coisa, mas é fácil, vamos decifrar juntos aí. O humanismo, a própria palavra diz, ela vem, ela traz o humano, né? Humano no centro dos interesses. Então, era um momento de mudanças. Ainda, preciso lembrar vocês, que ainda era Idade Média, né? Faltava aí faltavam décadas para acabar a Idade Média, mas já existisse esse movimento de mudança no ar. As pessoas não se contentavam mais em apenas acreditar que era porque Deus quis, pronto e acabou. Então as pessoas começavam a pensar, a falar o seguinte, olha, Deus não é o centro dos interesses, o centro dos interesses é o homem. A gente pode ser religioso, mas a gente tem que estudar o homem, né? Tem que estudar o corpo humano, né? As ciências têm que progredir. Não é mais só essa história de simplesmente a pessoa morreu porque Deus quis. Vamos lá ver o que está acontecendo, né? Então, foi um movimento filosófico, um movimento artístico, né? O humanismo foi um movimento das ideias e o Renascimento foi um movimento artístico. Justamente isso, pensando em mudar, né? O objetivo desse movimento aí era ter uma universidade, um ensino laico. O que é um ensino laico? O ensino laico é aquele onde não existe uma religião oficial, né? Respeita-se religiões, né? Respeita-se as ideias das pessoas, mas não está relacionado a uma religião específica, certo, meu povo? Maravilhoso. Uma parte que eu acho interessante desse movimento humanismo é que ele vem, vocês sabem que durante a Idade Média o importante era o teocentrismo, né? Ou seja, Deus no centro dos interesses e passa com esse movimento a ser o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro dos interesses, né? Aqui nós temos uma pintura mostrando um médico abrindo um corpo humano para estudar, para saber da anatomia, por que a pessoa morreu. Isso era considerado uma heresia durante a Idade Média, né? A igreja, eles diziam, o corpo, dizia a igreja, que o corpo era um templo, não deveria ser violado. Então, não se abriu, quando era um templo, né? Não podia ser violado. Nossa apostila traz aqui as novidades científicas. Uma das novidades científicas foi proposta pelo Copérnico e ele disse o seguinte: ele afirmou que a Terra girava ao redor do Sol, né? Essa teoria era chamada de heliocentrismo. Ela foi apresentada no lugar de uma outra teoria chamada geocentrismo. Geo quer dizer terra, ou seja, a Terra estava no centro, porque na Idade Média pensava o seguinte, que a Terra está lá, estagnada, parada. É o lugar onde Deus fez a sua maior criação, que foi o homem. Então a Terra está no centro, né? Porque Deus quis seu filho lá. E aí já o Nicolau Copérnico fez essa teoria e falou assim, não, gente, nós estamos girando em torno do Sol, né? O que eu gostaria de falar para vocês aqui, na nossa apostila, traz, né, sobre que a Igreja Católica fez pessoas como Galileu Galilei mudarem de ideias, sofreu punições, teve que se retratar, né, para
para suas ideias que entravam ainda em choque com os ensinamentos da igreja. Um cara bastante conhecido, chamado Nicolau Maquiavel, ele escreveu em seu livro chamado Príncipe, mas também a gente pode entender como o rei, né, que o príncipe tinha que fazer o que fosse necessário para que as suas ideias fossem colocadas em prática, ou seja, o rei, para manter o absolutismo, precisava fazer o que fosse necessário, inclusive o uso da força, né? E uma dessas partes interessantes desse nosso capítulo é o tal do renascimento. Aí você fala assim, mas professor, que caramba é esse de renascimento? Aí eu te falo, o renascimento, eles procuravam, esse foi um movimento artístico, né, um movimento de renovação artística, que ele procurava renascer os ideais greco-romanos. Aí você fala assim, professor, eu continuo não entendendo nada, o que é o ideal greco-romano? E aí eu te falo, o ideal greco-romano é o equilíbrio entre corpo e mente. Então é corpo sã e mente sã. Então, nos afrescos, outra coisa que foi inventada nessa época, que foi criada, foram tal dos afrescos. Afrescos eram massa corrida, massa fresca colocada na parede, e as pessoas pintavam em cima dessa massa. Então foi uma novidade dessa parte aí do Renascimento. Então eles tinham lá temas religiosos, mas nesse momento o uso da perspectiva transformava as suas portas, assim, ó, bateu um ventinho forte, hein? Parece uma porta que está entre eles e o pintor, vamos dizer assim. Olha o que eu falo sobre o uso da perspectiva, tá vendo? Lá no fundo você vê 3 janelas, as paredes dando uma impressão de ponto de fuga no centro, né? Então assim, outro exemplo aqui que nós temos de ponto de fuga, olha só que interessante, tudo 3D, tá vendo? Isso eu acho sensacional, da utilização do ponto de fuga e da perspectiva. Reparem aqui, olha essa Pietà, né? Pietà é uma escultura do Michelangelo, que ela encontra-se no Vaticano, na Basílica de São Pedro, e é a Nossa Senhora segurando Jesus Cristo. Dá uma olhada na perfeição, né? Nos tecidos. Olha que o tecido feito em mármore. Imagina esculpir um mármore que parece um tecido. É sensacional isso. Uma coisa que com certeza é uma PQP é a função dos mecenas. Ó, o vento chegou de novo. Os mecenas eram pessoas que financiavam artistas. Então eram nobres que tinham lá à sua disposição artistas, como as 4 tartarugas ninja, né? A gente coloca isso para a gente lembrar quem são as tartarugas ninja e quem são os exponentes renascentistas. Então um deles é Michelangelo, Rafael, Donatello e Leonardo, né? Leonardo da Vinci, são esses os exponentes do Renascimento. Então, pessoal, imagina só, o mecena é aquele comerciante, é o burguês riquíssimo, é um nobre riquíssimo, que tem lá à sua disposição artistas desses maravilhosos que faziam obras de arte para eles, né? Imagina, quem é o seu? Eu sou o mecenas do Leonardo, eu sou o mecenas do Michelangelo, né? Então assim, era uma forma de status ser um mecenas, tudo bem? Maravilhoso. Fazendo. Então, por exemplo, a Igreja Católica estava vendendo indulgências, ou seja, estava vendendo perdão. Então, se você tinha cometido um pecado pequeno, você ia lá, se confessava, o padre te pedia uma grana pequena. Se você tivesse feito um pecado grande, o padre ia lá e pedia uma grana grande, porque eles queriam construir a Basílica de São Pedro,
aquela que a gente tinha acabado de falar sobre os afrescos. Então, a Basílica de São Pedro está aqui, ó. Então, o Martinho Lutero estava chateado com esse e alguns outros assuntos. Por exemplo, estão fazendo comércio na casa do meu pai, estão substituindo o filho, estão substituindo o pai pelo filho, ou seja, estão deixando Deus de lado e estão vendendo muitos santos, né? Então, por exemplo, eu estou com dor na mão, compra o São Simão, dor no pé, compra o São José, e assim vai, né? Então, assim, eles vendiam santos. E o Martinho Lutero falava assim, para de vender coisas, né? E aí o Martinho escreveu várias coisas que ele estava insatisfeito, e isso deu origem a 95 teses que ele pregou, as suas teses numa igreja, né? Quando que foi isso? O Brasil tinha 17 anos, foi em 31 de outubro de 1517. E essa é a data considerada o início da Reforma Protestante, onde o Martinho Lutero, que é esse bonito cidadão aqui, foi lá e fez o seu protesto, né? Então a gente tem lá Reforma Protestante, a Igreja Protestante, pelo fato do Martinho Lutero ter protestado, né? E outras pessoas também despontaram como grandes reformadores da igreja católica, né? da igreja, e acabaram criando outras religiões, por exemplo, esse bonito rapaz aqui, chamado João Calvino. Ele dizia o seguinte, que o homem já nasce predestinado a ir para o céu ou ir para o inferno. O que ele tem que fazer é trabalhar com afinco, porque o trabalho agrada a Deus. E uma das formas de Deus mostrar que gosta dele, vamos dizer assim, é justamente isso, dele ter sucesso economicamente. Então, essa ideia econômica agradou, né? Agradou a nobreza que passou a ter essa religião, né? Então, o calvinismo se espalhou, porque imagina só você ter lá um defensor dizendo que você vai para o céu se você trabalhar, se você produzir. Então Deus está contente porque você é rico, né? Então assim, a nobreza se amarrou no João Calvino. E tem também o anglicanismo. O anglicanismo foi esse rei aqui que eu acho mais interessante de todos, que foi o Henrique VIII. Ele foi o pai da Elizabeth, que foi a primeira rainha Elizabeth da Inglaterra. Eles eram da dinastia Tudors. E o Henrique VIII, ele queria um filho homem para sucedê-lo. E ele propôs ao Papa da época, disse o seguinte: Papa, eu preciso de um sucessor, e a minha esposa só me dá filhas. Então, por favor, Papa, me concede aí que eu case de novo. Só que o Papa era primo da esposa do rei Henrique VIII. E você acha que o Papa ia falar assim para o rei: olha, rei, não, tudo bem, eu vou deixar minha prima se divorciar de você? Imagina só, ele ia perder os interesses lá, ele ia perder influência na ilha, lá na Inglaterra. Então o que o Papa falou? Não, você não vai divorciar, porque que Deus casou, o homem não separe, aquelas coisas todas. E aí o Papa também deve ter pensado assim: imagina aquela mulher divorciada no jantar de Natal de final de ano, imagina o climão que vai ser, sai fora, não vai descasar não. Então o Papa não descasou o rei Henrique VIII. Sabe o que o Henrique VIII fez? Henrique VIII foi lá, criou a sua própria religião, botou a Igreja Católica para fora, distribuiu os bens imóveis da Igreja Católica para os seus amigos nobres, né? E hoje a rainha da Inglaterra, ela é papisa da sua própria religião lá, que é a Igreja Anglicana, certo, meu povo? Então, o que eu queria falar para vocês? Lembrei.
A Igreja Católica, isso tudo foi em 1534, né? Aí já a Igreja Católica fez algumas atitudes, tomou algumas atitudes para não perder tantos fiéis. Ó, o ventão voltou, hein? Ó o vento. A Igreja Católica tomou algumas atitudes. Uma delas foi o Concílio de Trento. Ele reafirmou alguns dogmas, por exemplo, a virgindade da Maria, que era a mãe de Jesus. Outra coisa, ele criou lá a Ordem dos Capuchinhos, que eram pessoas que viviam na pobreza, faziam votos de pobreza. Outra coisa, 1540, o Inácio de Loyola fez a tal da Companhia de Jesus.